Informação às 15 horas com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Boa Nova, são as notícias às 15, vamos já conhecer os títulos desta edição. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Em destaque na Boa Nova, Portugal, que registra mais 14 mortes e 1.249 novos casos de Covid-19. Lar da Fundação Aurélia Mardinis registra 2 novos casos de Covid-19. 3 utentes já testaram negativo. Em Lourosa, no concelho de Oliveira do Hospital, uma menina de 4 anos caiu num tanque e encontra-se em estado grave. O município de Oliveira do Hospital galardoado com o Prémio Viver em Igualdade 2020-2021. Saiba ainda que a Polícia Judiciária deteve um idoso suspeito de atear 2 incêndios na região e também damos destaque a esta hora na Boa Nova ao número de casos de Covid-19 que subiu para 32 entre os alunos na Universidade de Aveiro. São os títulos em destaque. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 14 mortes, um aumento de 0,67% e 1.249 novos casos, uma variação de 1,44%. Os dados constam do mais recente boletim epidemiológico revelado hoje pela Direção-Geral de Saúde. No total, desde o início da pandemia, Portugal somou um total de 2.094 mortes e 87.913 infecções confirmadas. Quanto a casos ativos, há mais 924 em relação a ontem, perfazendo 32.321. Recuperados são já 53.498, mais 311 em relação ao último relatório divulgado. Em vigilância estão mais 431 casos. Estão 877 pessoas internadas, mais 34, sendo que destas 128 se encontram em unidades de cuidados intensivos. Há registro de mais 4 pessoas nesta situação. A região de Lisboa e Val do Tejo continua a ser a zona do país com maior número de casos confirmados. Quanto ao óbito, já foram ali contabilizados 836. O número de casos na região de Lisboa e Val do Tejo é de 43.646, são mais 505 do que ontem. O Concelho de Oliveira do Hospital conta com 2 novos casos ativos de Covid-19 que se reportam ao lar da Fundação Aurélia Mardinis. A informação foi confirmada à Rádio Boa Nova pelo presidente do município de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, e pelo presidente do Conselho de Administração da Fundação, Álvaro Herdade. Numa atualização aos casos da Covid-19 no Concelho, o presidente do município oliveirense esclareceu que, neste momento, há 9 casos ativos de Covid-19 no concelho, onde se incluem 2 novos casos positivos no lar da Fundação Aurélia Mardinis. Tratam-se de 2 doentes infectados. Na Oliveira do Hospital há neste momento não 6 casos ativos como está na página da Câmara Municipal, e já vou explicar porquê, mas há 9 casos ativos neste momento. Porque na página não foi considerado, porque 3 pessoas destas já deram o primeiro caso negativo, 3 pessoas destas. Mas como é IPSS, ou profissionais de saúde, ou GNR, ou bombeiros, só o segundo teste é que são considerados não infectados. E por isso há esta discrepância entre os números que eu estou aqui neste momento a dar, porque considerou-se nesta fase ainda que estas 3 pessoas já tinham sido retiradas, que são utentes da Fundação. Temos neste caso 7 casos positivos na Fundação e que são todos utentes. Mas deixe-me dar aqui outra nota em abono da verdade. É verdade que houve uma profissional do lar que deu positivo, mas essa pessoa não foi considerada nas nossas contas de Oliveira do Hospital por ter residência fiscal em Viseu. Como tivemos também um caso novo que foi atribuído ao Oliveira do Hospital este fim de semana,
mas é um senhor, mas que tem a residência fiscal em Oliveira do Hospital, mas concretamente não reside cá, nem está em Oliveira do Hospital. Todos os profissionais da Fundação têm dado casos negativos, têm feito testes de Argatua e todos são negativos, o que é bom sinal. Até inclusive com esta pessoa que era profissional e que deu positivo, que foi considerada a única pessoa que foi considerada positiva em termos dos profissionais, dava boa uma pessoa que também trabalha na Fundação Aurélia Martins e deu também negativo. A esta altura, segundo o presidente do município oliveirense, há casos de pessoas em isolamento, mas não se verifica um quadro de complicações, estando a maioria dos casos sintomáticos. José Carlos Alexandrino tranquiliza as famílias que têm os seus familiares no lar da Fundação Aurélia Martins, informando que o quadro da FAD não tem o mesmo dramatismo de outros casos que se verifica a nível nacional. Aquilo que eu queria deixar é, temos ainda alguns casos de pessoas em isolamento. De qualquer maneira, não há aqui um quadro em termos de saúde, de complicações, tendo a maioria dos casos do lar e de pessoas assintomáticas, e alguns tiveram que foi apenas um pico de febre. Por isso eu penso que devemos estar tranquilos, toda a estrutura do lar tem estado a corresponder e a organização da Câmara Municipal através do seu gabinete de Covid-19 tem feito a desinfecção das instalações do lar, conforme há aqui um trabalho de parceria e por isso eu acho que todos, eu queria deixar uma palavra também aos familiares para estarem tranquilos, porque neste momento o quadro que se apresenta no próprio lar da FAD é absolutamente, não tem um dramatismo como aqueles que nós costumamos ver aí em alguns lados, a nível nacional, como digo. Desde o início da pandemia, o Concelho de Oliveira do Hospital registra, segundo o autarca, um total de 41 casos acumulados. Notou que, em comparação com a situação no país, a situação está controlada, devendo todos ter cuidados redobrados. Com estes 2 casos novos, Oliveira do Hospital registra um total de 41, até o momento. São 41 casos acumulados. Nós vemos neste momento a média que o tem e percebemos que o Oliveira do Hospital continua absolutamente de uma forma controlada, até porque os números de chegar aos 1.600, perto dos 1.700, é um número dramático, na minha opinião, em relação ao país. Em Oliveira do Hospital continuamos a fazer tudo e, como disse o Sr. Presidente da República, há aqui uma consciência cívica das pessoas, sabendo que estamos numa fase que a nível nacional há um grande aumento de casos e por isso devemos voltar a ter cuidados redobrados. Não como no primeiro confinamento, mas agora devemos ter muitos cuidados. O mau tempo está a chegar e o temporal está neste momento pior. Contactado pela Rádio Boa Nova, o presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélia Martins confirmou que 3 dos 5 casos iniciais com Covid-19 no lar já testaram negativo, assim como o utente que está internado em Coimbra devido a problemas intestinais. Porém, aos 2 ainda positivos juntam-se mais 2 novos casos positivos. Trata-se de 2 utentes que tinham contactado com os utentes que inicialmente testaram positivo. Neste momento já está negativo. Ele ainda continua internado em Coimbra, mas não por uma questão do Covid, mas por uma questão de outra infecção que ele tem, de outro problema que ele tem a nível intestinal. Não tem nada a ver com o Covid, já está negativo. Tivemos aqui 4 casos positivos nesta data. Nesta vez testaram 4 casos positivos. Desses 4 casos positivos, fizemos os testes passado 12 dias, 11 dias, portanto, na terça-feira passada. E na terça-feira passada, portanto, dos 4 positivos, 3 já deram negativos, só ficámos com um positivo desses. Entretanto, estes doentes estavam acompanhados nos 4 por outros utentes que nós mantivemos em vigilância, apesar de terem dado negativo no primeiro teste. Sabíamos que a possibilidade de eles virem a desenvolver uma infecção por Covid era muito grande, então voltámos a testar todos estes utentes na semana passada, na terça-feira. E então 2 deram positivo.
Portanto, desses doentes que estavam a acompanhar os doentes positivos, 2 deram positivos. Portanto, neste momento, só temos 3 casos positivos. Portanto, são 2 casos de doentes que deram positivos agora pela primeira vez, que tinham dado negativos na primeira vez, e um que ainda se mantém. Vamos fazer testes, se não me engano, amanhã. Amanhã vamos fazer novamente testes a todos estes doentes. Esperamos que alguns, pelo menos o primeiro já deve estar negativo e os outros, nenhum destes doentes tem sintomatologia. De qualquer maneira, estamos a tomar todos os cuidados de acordo com a Direção-Geral de Saúde para que a coisa fique por aqui, não é? A Rádio Boa Nova, Álvaro Herdade, confirmou também que uma funcionária testou positivo e se encontra em casa, em isolamento. O responsável garante que todos os outros funcionários voltaram a ser testados e os resultados foram negativos. Há uma funcionária que também tinha dado negativo no primeiro caso e que, entretanto, deu positivo agora no segundo caso. Há uma funcionária que tinha dado negativo e que deu agora nesta segunda ronda deu positivo. Está já devidamente isolada em casa, nós já estávamos portanto, poderá sempre haver alguns casos. Os outros funcionários todos, mesmo aqueles que estiveram em contacto com os doentes com Covid, isso todos já testaram todos negativos. Quanto aos 3 utentes que testaram negativo e que, segundo o Presidente da Câmara, só serão considerados curados quando tiverem um segundo teste negativo, o Presidente do Conselho de Administração da Fundação acredita que os mesmos irão testar negativo. O responsável entende que há que manter todos os cuidados ainda durante algum tempo. Estou a dizer que nesses casos estão curados, porque eles já têm anticorpos para isso, portanto, esses estão curados, mas isso não nos dá nenhuma garantia, é que não há eliminação de vírus e isso assim que pode passar a outros, de maneira que há que manter todos os cuidados ainda durante mais algum tempo. E ainda no que respeita à infecção por Covid-19, de referir que subiu para 32 o número de alunos infectados na Universidade de Coimbra. Uma atualização a estes dados deixada aqui na Boa Nova pela jornalista estagiária Alexandra Santos. O número de alunos infectados com o novo coronavírus subiu para 32 na Universidade de Aveiro. Numa nota enviada à comunidade académica, o reitor da Universidade, Paulo Jorge Ferreira, indica que o número de alunos positivos para a Covid-19 aumentou para 32. Da mesma cadeia de transmissão, identificada no passado dia 7, já estão confirmados 30 casos. Os outros 2 infectados foram identificados como casos isolados. Continuarei a informar a comunidade académica de todos os desenvolvimentos que tiver conhecimento com total transparência. Conto com todos para, num ambiente de confiança, ultrapassarmos os desafios deste novo ano académico, escreveu o reitor na nota. De acordo com Paulo Jorge Ferreira, até ao momento, nenhum dos alunos infectados teve de ser hospitalizado. Numa ação que envolve as autoridades de saúde e a Universidade de Aveiro, no sábado foram testados 95 contactos identificados pelas autoridades de saúde. Recorde-se ainda que os primeiros casos de Covid-19 na Universidade de Aveiro surgiram no passado dia 7 em 15 alunos de nacionalidade espanhola. Estavam a frequentar a instituição de ensino através do programa Erasmus. Atualização no que respeita então aos alunos da Universidade de Aveiro, subiu para 32 o número de casos positivos. Uma menina de 4 anos encontra-se em estado grave nos hospitais de Coimbra depois de ontem, ao final do almoço, ter caído num tanque na Quinta do Outeiro, Oliveira do Hospital, enquanto brincava com uma irmã. O acidente aconteceu junto à habitação do casal de nacionalidade estrangeira. Segundo José Carlos Marques, presidente da Junta de Freguesia de Lourosa, as 2 filhas mais velhas do casal estavam a brincar e acidentalmente uma delas caiu ao tanque. Foi por volta da hora do almoço e uma criança de nacionalidade estrangeira que, entretanto, estava a brincar e caiu dentro de um tanque de água que junto à casa de habitação. E uma menina de 4 anos. Em que localidade é que foi? Foi na Quinta do Outeiro. Na Quinta do Outeiro. Portanto, a criança estaria a brincar e junto à casa haverá um tanque?
Sim, foi uma casa de habitação até de uma família que perdeu a casa nos incêndios em 2017, em que a casa foi reconstruída e, entretanto, ao lado da casa de habitação tem um tanque e são um agregado com um casal com 3 crianças, 3 meninas, e as 2 mais velhas estavam a brincar e acidentalmente caiu dentro do tanque. Depois, entretanto, foi socorrida pelo padrasto, fez as manobras de reanimação até virem os bombeiros e o INEM e, entretanto, foi transportada por helicópteros para Coimbra. O estado inspirava cuidado, era estado grave. Pronto. A esta altura, que indicação é que tem, enquanto autarca, tem estado a acompanhar este caso? Sim, acompanhámos desde a primeira hora, deslocámos ao local, inclusive também com a Câmara Municipal, deslocámos ao local, entretanto também estivemos a dar apoio até alimentar e apoio psicológico também à própria agregado familiar, né, com o padrasto, com as restantes miúdas. A mãe acompanhou depois, não foi de helicóptero, mas acabou por ir de viatura com a amiga para Coimbra, está lá junto da criança, pronto, e demos o apoio possível e estamos a dar o apoio possível junto daquele padrasto, as pessoas estão desoladas com o que aconteceu e agora é ter fé que as coisas corram bem. As primeiras informações são positivas, que durante a noite já tive informação que a criança recuperou ligeiramente e pronto, e que agora estas 48 horas são cruciais, está em permanente acompanhamento. Esta altura sucedem-se as mensagens de apoio e esperança na recuperação da menina de 4 anos. Numa publicação nas redes sociais, o pai pede pensamentos positivos e amor para a recuperação total da Anushka. O município de Oliveira do Hospital integra os 15 municípios do país que no passado dia 9 de outubro foram distinguidos com o galardão Viver em Igualdade 2020-2021 por decisão do júri da 5ª edição. O prémio Viver em Igualdade é uma iniciativa bienal promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, que tem como objetivo distinguir e reconhecer municípios com práticas a nível interno e no âmbito do território que promovam a territorialização, identificação e apropriação local dos objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, Portugal mais igual, nas dimensões da igualdade entre mulheres e homens, da prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica e a prevenção e o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se a 23 de outubro na Oliva Creative Factory em São João da Madeira. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, com a colaboração da GNR de Vila Nova de Paiva, deteve no passado dia 10 um homem de 83 anos aposentado pela presumível prática de pelo menos 2 crimes de incêndio florestal ocorridos nos dias 23 de agosto e 10 de outubro deste ano numa freguesia do concelho de Vila Nova de Paiva. Em comunicado enviado à Boa Nova, a Polícia Judiciária adianta que o suspeito, com recurso a fósforos, ateou os incêndios em zona mista de incultos e floresta, com continuidade horizontal e vertical próximo da zona urbana. Segundo as autoridades, a atuação do suspeito colocou em perigo a integridade física e a vida de pessoas, habitações e a mancha florestal, que teria proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos bombeiros, chapadores e meios aéreos. O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das adequadas medidas de coação. Estamos a concluir esta edição de notícias às 15 na Boa Nova. Quanto ao tempo, hoje conto com céu pouco nublado ou limpo, pequena descida da temperatura, em especial no centro e no sul. Hoje no concelho de Oliveira do Hospital as temperaturas variam entre os 7 graus de mínima e 21 graus de temperatura máxima. É tudo a esta hora. Estas e outras notícias estão disponíveis em radioboanova.pt. Pode aceder com facilidade a todos estes conteúdos também através das redes sociais. Boa Nova. Informação às 15 horas com Liliana Lopes.